Marta, ainda uma menina de 20 anos, carregava o peso de uma tristeza antiga em seus olhos cor de mel. Desde pequena, seu destino parecia traçado pela sombra da decepção. Crescera na fazenda de seu pai, um homem rústico e endurecido pelo sol inclemente de Chihuahua, cujo amor era um bem escasso, medido em safras e rebanhos. Sua mãe, uma mulher gentil e resignada, tentou incutir-lhe a doçura da fé e a resiliência das montanhas, mas faleceu cedo, deixando Marta órfã de carinho. Aos 15 anos, veio a primeira grande humilhação. Casada com um primo distante, um homem de posses chamado Roberto, que prometia segurança, mas oferecia apenas frieza, Marta ansiava por filhos para preencher o vazio em seu ventre e em sua alma. Meses se arrastaram, depois anos, e seu ventre permanecia estéril. As sussurros começaram na vila. É seca como a terra, diziam as comadres, não pode dar frutos. Roberto, um homem de pouca paciência e muita vaidade, logo se cansou. Ele a desprezava abertamente, comparando-a a um campo árido. Seus pais, temendo a desonra, insistiram para que ele a mantivesse, mas o coração de Roberto já estava distante. Ele buscava uma mulher que pudesse lhe dar herdeiros. A dor da rejeição era um veneno lento, corroendo a pouca autoestima que Marta ainda possuía. Ela se via no espelho e enxergava apenas as falhas que lhe apontavam. A pele um pouco pálida, os olhos cansados, a silhueta que nunca floresceu em maternidade. A cada novo dia, a casa se tornava um cárcere. Seu pai, outrora distante, agora se tornara um tirano. A perda da reputação da família, aos seus olhos, era culpa exclusiva de Marta. Ele a forçava a trabalhar de sol a sol nos campos, ignorando sua exaustão. As refeições eram silenciosas, pesadas pelo ressentimento do pai e pela apatia de Roberto, que já nem disfarçava suas escapadas. Marta encontrou consolo na solidão dos campos, conversando com as plantas, sentindo o calor da terra. As noites eram as piores. Sonhos de crianças, de risos, de uma família feliz a assombravam, e ela acordava com a garganta seca, o coração apertado. Aos 19 anos, Roberto a repudiou formalmente. A humilhação foi pública, dolorosa. Ele a acusou de amaldiçoar a família com sua infertilidade, de trazer desgraça. A comunidade, em sua maioria, virou as costas para ela. A igreja, onde antes buscava refúgio, agora parecia julgá-la. O padre, um homem de rosto severo, falava em pecados e penitências, e Marta sentia o peso de um erro que não compreendia. Ela era apenas uma mulher que ansiava por ser mãe. Seu pai, em um acesso de fúria e desespero, começou a se afundar na bebida. A fazenda, antes próspera, começou a definhar sob sua negligência. Ele via Marta como o símbolo de sua ruína. Em suas noites de embriaguez, proferia ameaças, dizia que ela era um fardo, uma vergonha que precisava ser apagada. Marta vivia com medo constante. Tentou fugir uma vez, escondendo-se na carroça de um mercador, mas foi encontrada e trazida de volta, humilhada novamente. A vida se tornara uma sequência de pequenos martírios. Cada olhar, cada palavra, cada silêncio era uma lembrança de sua condição de rejeitada. Ela rezava, pedia a Nossa Senhora por um sinal, por um caminho, mas o céu parecia surdo ao seu lamento. Em uma madrugada silenciosa, quando a lua já se escondia e as primeiras cores do amanhecer pintavam o horizonte, o pai de Marta, em seu delírio etílico, a arrastou para fora da casa. O coração de Marta batia descompassado no peito, um tambor de terror. Ele já havia cavado um buraco na terra seca de sua fazenda, um buraco raso, quase uma cova improvisada. O cheiro de terra molhada pelo orvalho misturava-se ao hálito alcoólico de seu pai. Ela tentou lutar, mas a força dele, impulsionada pela loucura, era avassaladora. Ele a empurrou para dentro do buraco e Marta sentiu a terra fria e úmida sob suas costas. O desespero a invadiu, um grito silencioso preso na garganta.
Ele começou a jogar a terra de volta, punhado por punhado, cobrindo seu corpo. Marta sentia o peso, a pressão da terra sobre ela, o ar se tornando escasso. O pânico era uma fera faminta em seu peito. Ela podia ouvir os murmúrios incoerentes de seu pai, suas pragas, as palavras que a condenavam à escuridão. "Vá para onde não possa mais me envergonhar", ele sibilou, a voz distorcida pelo ódio e pela bebida. Quando todas as esperanças pareciam extintas e a escuridão ameaçava engoli-la, um som distante, quase inaudível, alcançou seus ouvidos abafados. Um lamento, um sussurro que parecia vir da própria terra. Era Marta, gemendo, lutando por cada grama de ar. Longe dali, Vitório, um guerreiro apache, cavalgava em silêncio pela madrugada. Ele estava em uma busca espiritual, guiado pelos ventos e pelas estrelas. De repente, um som incomum, um lamento abafado, chamou sua atenção. Seus sentidos aguçados, treinados pela vida nas terras selvagens, identificaram o som como o choro de uma mulher vindo do solo. Victório desmontou de seu cavalo, corcel noturno, e se aproximou. A terra estava ligeiramente revolvida em um ponto. Ele podia sentir a energia do sofrimento, o desespero borbulhando sob a superfície. Sem hesitar, Victório começou a cavar com as próprias mãos, sentindo a urgência no ar. A terra era dura, seca, mas sua força era imensa. Ele cavava com a determinação de quem salva uma vida. Marta, quase inconsciente, sentia a terra se mover acima dela. A cada golpe, uma fenda de luz apareceu, depois outra, um cheiro de ar fresco, a promessa de vida. Victório finalmente rompeu a última camada de terra, e o rosto pálido e aterrorizado de Marta apareceu. Ela estava coberta de terra, os olhos arregalados, o corpo tremendo. Ele estendeu a mão, forte e firme, e a puxou para fora do buraco. Marta cambaleou, o ar enchendo seus pulmões com dor e alívio. Ela tossiu, limpando a terra da boca, e olhou para o homem diante dela. Alto, de pele bronzeada, com tranças escuras e olhos penetrantes. Era um guerreiro apache, um dos que a sociedade mexicana temia e desprezava, mas que naquele momento era sua única salvação. Entre a dor da traição e o calor inesperado daquele abraço salvador, Victório a envolveu em sua manta, tentando acalmar seu tremor. Marta sentiu o calor do corpo dele, o cheiro de fumaça e couro, a força de seus braços. Foi um abraço que não pedia nada, apenas oferecia proteção. Naquele instante, entre a escuridão que a engolira e a luz que a resgatara, nasceu uma lenda de amor e redenção. A mulher que renasceu do sepulcro para descobrir que, mesmo nas areias mais cruéis do deserto, podia florescer a luz de um novo começo. Victório a levou para um pequeno acampamento improvisado, onde havia feito um fogo modesto para se aquecer. Ele ofereceu-lhe água em uma cabaça, e Marta bebeu avidamente, a garganta raspando. O silêncio era preenchido apenas pelo crepitar da fogueira e o canto distante de algum pássaro noturno. Marta, ainda em choque, não conseguia formular palavras. Vitório, percebendo seu estado, apenas a observava com uma calma surpreendente. Ele não fazia perguntas, não a forçava a falar, apenas a presença dele era um consolo. O sol começou a subir no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Marta sentiu o calor em sua pele e um raio de esperança se acendeu em seu coração ferido. Victório ofereceu-lhe um pedaço de carne seca e algumas frutas silvestres. Marta comeu devagar, sentindo a energia retornar ao seu corpo. Ela o observou, curiosa e apreensiva. Seus olhares se encontraram e algo no olhar de Victório lhe transmitiu uma paz que ela não sentia há muito tempo. Era um olhar de respeito, de reconhecimento, diferente de tudo o que ela conhecera. Dias se passaram e Victório cuidou de Marta com uma paciência que a surpreendia.
Ele a ensinou a identificar plantas comestíveis, a encontrar água em locais escondidos, a se proteger do sol escaldante. Marta, por sua vez, tentava se comunicar, mas a barreira da língua era um desafio. Ela apontava para as coisas, usava gestos, e Victório respondia com paciência, pronunciando as palavras em sua língua apache. Eles viajavam juntos, caminhando por desfiladeiros rochosos e planícies áridas. Marta se sentia forte ao lado dele, uma força que ela nunca soubera que possuía. Victório contou a ela sobre seu povo, os Ndé, os verdadeiros habitantes daquelas terras. Ele falava de sua cultura, de sua conexão com a natureza, de seus espíritos. Marta ouvia fascinada, comparando as crenças Apache com a fé católica de sua infância. Ela descobriu que, apesar das diferenças, havia um elo comum: o respeito pela vida e a busca por um propósito maior. Uma noite, enquanto estavam sentados sob um céu cravejado de estrelas, Marta se sentiu corajosa o suficiente para contar sua história. Ela usou gestos, palavras soltas em espanhol e a emoção em sua voz para transmitir a dor da rejeição, a humilhação, a traição de seu pai. Victório a ouviu com atenção, seus olhos fixos nos dela. Ele não a interrompeu, não a julgou. Apenas sua presença era um bálsamo. Quando ela terminou, ele colocou a mão sobre a dela, um gesto simples, mas cheio de significado. Ele disse em um espanhol arranhado: "Tu és forte. O grande Espírito te guiou até mim." As palavras dele foram como chuva em terra seca, nutrindo uma esperança que Marta pensava estar morta. Ela sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, mas desta vez não era de tristeza, e sim de alívio. Semanas se passaram, e a jornada deles os levou mais fundo nas terras Apache. Marta estava aprendendo a língua, as palavras fluindo lentamente de sua boca, mas cada nova palavra era uma pequena vitória. Ela começou a entender as canções, os rituais, a forma como os Apache viam o mundo. Victório a levou para sua aldeia, um acampamento escondido nas montanhas, longe dos olhos dos brancos. A aldeia era um oásis de vida, com tendas de peles, fogueiras crepitantes e o burburinho de vozes. As crianças corriam e brincavam, os homens caçavam, as mulheres teciam e preparavam alimentos. Marta sentiu um frio na barriga ao ver tantos rostos desconhecidos. Ela era a mulher branca que Victório trouxera e sentia os olhares curiosos e apreensivos. A anciã da tribo, uma mulher de rosto enrugado e olhos sábios chamada Nana San, aproximou-se de Marta. Ela tinha um ar de autoridade e gentileza. Nana San não falava espanhol, mas seus olhos transmitiam acolhimento. Ela levou Marta para sua tenda, ofereceu-lhe comida e um lugar para dormir. Marta sentiu um conforto materno na presença de Nana San, algo que não sentia desde a morte de sua própria mãe. Nos dias seguintes, Nana San começou a ensinar Marta os costumes Apache. Ela a levou para colher ervas nas montanhas, mostrando-lhe as plantas medicinais e seus usos. Marta, que sempre teve interesse em remédios naturais, absorvia cada ensinamento com avidez. Nana San a ensinou a moer grãos, a tecer cestas, a preparar alimentos de forma tradicional. Marta, que na fazenda de seu pai só conhecia a labuta árdua, descobriu uma forma de trabalho que era também arte, um ritmo de vida que a conectava à terra. O maior desafio para Marta era lidar com as crianças. Ela, que fora rejeitada por sua infertilidade, sentia-se inadequada para o papel materno, mas as crianças Apache, com sua curiosidade natural, logo a envolveram. Havia pequena Nuvem, uma menina de 7 anos com olhos brilhantes e um sorriso contagiante. E pequeno Lobo, um menino de 5 anos, quieto e observador. Victório tinha 2 filhos de sua primeira esposa, que havia partido para sempre alguns anos antes. Lobo, o mais velho, tinha 10 anos e era um menino sério, ainda de luto pela mãe. Nuvem,
A caçula era mais aberta e logo se apegou a Marta. Marta sentia um amor nascer em seu coração por aquelas crianças, um amor puro e desinteressado. Ela as ensinava palavras em espanhol, contava histórias de sua infância e recebia em troca lições sobre a natureza, sobre os animais, sobre os espíritos. Aos poucos, Marta se tornava uma figura materna, um refúgio de carinho para as crianças, e através delas um laço se formava com toda a tribo. O amor por Victório floresceu lentamente, como uma flor do deserto que resiste à seca. Era um amor construído sobre o respeito, a compreensão e a gratidão. Ele a via não como um objeto de desonra, mas como uma mulher forte, resiliente, capaz de amar e ser amada. Os olhares se tornavam mais longos, os toques mais demorados. Uma noite, sob a luz da fogueira, Victório se aproximou de Marta. Ele pegou sua mão e disse, em um espanhol mais fluente: "Tu és minha estrela guia, meu coração te escolheu." Marta sentiu um calor em seu peito, uma felicidade que ela nunca imaginou ser possível. Ela o beijou, e naquele beijo toda a dor do passado se dissolveu. Era um novo começo, uma nova vida. Marta se dedicou com fervor ao aprendizado da medicina Apache. Nana San era uma mestra exigente, mas paciente. Ela ensinou Marta a identificar as ervas, a preparar chás e emplastros, a realizar rituais de cura. Marta tinha uma intuição natural para a cura, e logo suas mãos se tornaram habilidosas. Ela ajudou a tratar febres, feridas, dores. Seu conhecimento católico se misturava com a sabedoria Apache, e ela rezava por seus pacientes, invocando tanto a Virgem Maria quanto os espíritos da natureza. A tribo começou a vê-la com outros olhos, não apenas como a mulher branca de Victório, mas como a mulher que cura. Ela ganhava respeito, um respeito que ela nunca tivera em sua antiga vida. O tempo voava na aldeia Apache. Dias se tornaram semanas, e semanas se tornaram meses. Marta se sentia em casa, mais do que nunca se sentira em sua vida. A conexão com Victório se aprofundava a cada dia. O amor deles era uma rocha, firme e inabalável. As crianças o chamavam de mãe, e Marta sentia o coração explodir de alegria a cada vez que ouvia essa palavra. Ela era Nana San, a curandeira, a protetora das crianças. A comunidade Apache a aceitara plenamente, vendo nela não uma estranha, mas uma parte de sua família. Ela participava dos conselhos das mulheres, suas opiniões eram ouvidas com atenção. Mas a paz na aldeia não duraria para sempre. Notícias viajavam pelo vento, e a história de uma mulher mexicana vivendo entre os Apache chegou aos ouvidos de seu pai, que se recuperara de seu surto de loucura e agora sentia a vergonha pública corroer sua alma. Ele havia prometido a si mesmo que a encontraria, que a faria retornar para limpar o nome da família. Ele buscou a ajuda de Roberto, o ex-marido de Marta, que também sentia seu orgulho ferido e estava disposto a qualquer coisa para reaver o que considerava sua propriedade. Eles uniram forças com a ajuda de alguns homens da vila, homens preconceituosos que viam os Apache como selvagens a serem exterminados. A notícia de que Marta estava viva e com os Apache se espalhou como fogo, e a comunidade mexicana se revoltou. "Ela é nossa", eles bradavam. "Ela deve retornar ao seu lugar." Em uma manhã ensolarada, um grupo de mexicanos armados, liderados pelo pai de Marta e Roberto, apareceu na entrada da aldeia Apache. Eles exigiam a entrega de Marta, acusando Victório de sequestro. A tensão era palpável. Os guerreiros Apache se posicionaram prontos para defender sua aldeia e a mulher que haviam aceitado como parte de sua família. Victório, com sua voz calma, mas firme, se recusou a entregar Marta. Ele explicou que ela estava ali por sua própria vontade, que havia encontrado um lar e uma família. O pai de Marta, em um acesso de raiva, chamou-a de traidora, de desonra.
Roberto, por sua vez, tentou arrastá-la à força, dizendo que ela era sua propriedade. Marta, com uma coragem que ela nunca pensou possuir, se postou diante de todos. Ela falou em espanhol, sua voz clara e ressonante. Ela contou sua história, a dor da rejeição, a tentativa de seu pai de enterrá-la viva. Ela falou do amor e do respeito que encontrou entre os Apache, da dignidade que lhe foi devolvida. Ela olhou diretamente para seu pai e para Roberto, sem medo. "Eu não sou mais a mulher que vocês abandonaram", ela declarou. "Eu sou Marta, a mulher que cura. Eu sou parte deste povo. Minha família está aqui." As palavras de Marta pegaram os mexicanos de surpresa. Eles esperavam uma mulher amedrontada e submissa, não uma mulher forte e determinada. A tensão permaneceu por alguns dias, com os mexicanos acampados nas proximidades da aldeia. A tribo se preparou para o confronto, mas Victório, sempre sábio, buscou a paz. Ele enviou uma mensagem aos mexicanos, propondo um diálogo. Alguns anciãos mexicanos, que não concordavam com a violência, se aproximaram para ouvir. Marta, com Nana San e Victório ao seu lado, explicou novamente sua escolha. Ela falou da importância da coexistência, do respeito mútuo. Ela mostrou a eles as crianças Apache, brincando juntas, sem preconceitos. Ela falou da sabedoria dos Apache, da sua conexão com a terra, do seu modo de vida. Alguns mexicanos começaram a duvidar de suas próprias convicções. Eles viam a paz na aldeia Apache, a prosperidade, o amor. A situação chegou ao seu clímax em um grande conselho, onde representantes das duas comunidades se reuniram. O pai de Marta, ainda endurecido, tentou desqualificá-la, mas a voz de Marta era forte. Ela argumentou com paixão, lembrando a todos que a vida era mais do que posses ou honra. Ela falou sobre o amor, sobre a família escolhida, sobre a capacidade de perdoar. Ela demonstrou seus conhecimentos de cura, ajudando um dos mexicanos que havia se ferido durante a viagem, usando tanto ervas Apache quanto suas próprias orações católicas. A cura foi rápida, e o homem agradecido testemunhou a bondade de Marta. Aos poucos, a barreira de preconceito começou a desmoronar. Alguns mexicanos, especialmente as mulheres, começaram a se aproximar de Marta, pedindo conselhos sobre ervas e doenças. Elas viam nela não mais uma traidora, mas uma mulher corajosa, que havia encontrado sua própria felicidade. Roberto, vendo a situação mudar, recuou, sua tentativa de reaver Marta se desfazendo. O pai de Marta, por sua vez, permaneceu em silêncio, a vergonha substituindo a raiva. Ele havia perdido sua filha, não para a morte, mas para uma vida que ele não compreendia. Ele partiu, um homem quebrado, sem conseguir reconhecer a nova mulher que Marta se tornara. A resolução foi um triunfo do amor sobre o preconceito. A comunidade mexicana, embora não completamente transformada, começou a ver os Apache com outros olhos. Alguns laços de comércio foram estabelecidos, e a presença de Marta serviu como uma ponte. Marta e Victório se casaram em uma cerimônia que uniu as tradições Apache e católicas, com orações em ambas as línguas. Foi uma celebração da união de duas culturas, de duas almas. A aldeia se alegrou e as crianças dançaram ao redor do fogo, felizes com sua nova família. Marta se tornou a curandeira principal da tribo Apache, ensinando às novas gerações os segredos das ervas e dos rituais. Ela também ensinou aos Apache algumas palavras em espanhol e a eles os costumes mexicanos que considerava valiosos, criando uma fusão de culturas. Os filhos de Victório a amavam como sua própria mãe, e ela os criou com sabedoria e carinho. Eles cresceram para serem filhos de duas culturas, portadores da ponte que Marta havia construído. Pequena Nuvem se tornou uma jovem curandeira, seguindo os passos de Marta. Pequeno Lobo se tornou um guerreiro forte e sábio, respeitando tanto as tradições de seu pai quanto a sabedoria de sua mãe.
A história de Marta e Victório se espalhou por toda a fronteira, uma lenda de amor e redenção. Ela se tornou um símbolo de esperança para muitas mulheres que haviam sofrido rejeição, mostrando-lhes que a dignidade e o amor podiam ser encontrados nos lugares mais inesperados. A fazenda de seu pai permaneceu um lembrete do passado, mas Marta olhava para o futuro com coragem. Ela havia transformado a dor em força, a rejeição em aceitação, a morte em vida. Ela havia renascido do sepulcro para se tornar a mulher que cura, a mulher da ponte, a mulher que fez história entre a tribo. Aos 65 anos, Marta, agora com os cabelos prateados, ainda contava sua história para os netos, sentada ao lado de Victório, que ainda a olhava com o mesmo amor em seus olhos. A cada nova geração, a lenda de Marta, a mulher que curou os corações, era recontada, garantindo que o legado de amor e união entre culturas nunca seria esquecido. Ela lembrou-se das noites frias na fazenda de seu pai, da fome de carinho, da sede de aceitação. A voz da mãe, suave e distante, ensinando-lhe pequenas orações, voltava em sua mente. Filha, a fé é a luz que guia na escuridão, sua mãe dizia com carinho. Essas palavras, antes vazias de sentido em sua angústia, agora ressoavam com uma nova profundidade. Ela pensava no vestido de noiva que nunca usou, nas promessas vazias de uma vida que lhe foi negada. A solidão era uma companheira constante antes de Victório. A esperança era uma chama bruxuleante, quase apagada. A cada dia que passava na aldeia, Marta descobria mais sobre si mesma. Ela não era apenas uma mulher rejeitada, mas uma alma com uma capacidade infinita de amar. As crianças, com seus olhos curiosos e suas perguntas ingênuas, a ensinavam mais do que qualquer livro. Pequena nuvem, com seu espírito livre, corria pelos campos, mostrando a Marta as flores selvagens e os insetos coloridos. Pequeno lobo, com sua seriedade, a guiava para os rios escondidos, ensinando-lhe sobre os peixes e as pedras lisas. Eles eram seus pequenos mestres, e através deles, Marta se reconectava com a criança que havia perdido dentro de si. A alegria pura e simples de um abraço infantil, o riso desinibido, a confiança em seus olhos. Tudo isso curava as feridas profundas em seu coração. Nana San, a anciã, era uma fonte inesgotável de sabedoria. Ela falava em provérbios, em canções antigas, em gestos significativos. Marta passava horas ao seu lado, moendo ervas, preparando ungüentos. Nana San ensinou a Marta a importância da paciência, da observação, da escuta atenta. A natureza fala para quem sabe ouvir, Marta, ela dizia com um sorriso. Marta aprendeu a distinguir o canto de cada pássaro, o cheiro de cada flor, o sussurro do vento entre as montanhas. A espiritualidade Apache, tão ligada à terra e aos animais, ressoava profundamente em Marta. Ela viu a presença do grande espírito em cada árvore, em cada rio, em cada criatura viva. Era uma fé que abraçava a sua própria, uma expansão, não uma negação. Victório era a personificação da força e da gentileza. Ele não a via como frágil, mas como uma mulher com uma alma forte. Ele a incluía em suas decisões, pedia sua opinião, valorizava sua inteligência. Ele era um guerreiro, um líder, mas também um pai amoroso e um companheiro leal. Marta o observava com os filhos, a paciência e o carinho com que os ensinava a caçar, a rastrear, a respeitar a natureza. Ele era o tipo de homem que ela sempre sonhara, mas que sua vida anterior nunca lhe permitira encontrar. O amor deles crescia a cada dia, não com paixão avassaladora, mas com a calma e a profundidade de um rio que flui para o mar. A presença de Marta na aldeia trouxe uma nova perspectiva para os Apache. Ela ensinou a eles sobre a cultura mexicana, sobre as festas, sobre a comida. Ela ensinou as mulheres a bordar,
a fazer alguns pratos mexicanos, a cantar canções de sua terra natal. As crianças, que antes só conheciam um mundo, agora aprendiam sobre dois. Marta contava histórias de sua infância, de sua avó, de sua vila. Ela falava com carinho sobre a Virgem de Guadalupe, e os Apache, com sua mente aberta, encontravam paralelos entre suas próprias divindades e a figura de Maria. A integração cultural era um processo lento, mas contínuo, alimentado pelo respeito mútuo e pelo desejo de aprender. Mas nem tudo era paz. O medo e o preconceito ainda espreitavam nas fronteiras. A notícia de que Marta estava viva e com os Apaches se espalhou como fumaça. Seu pai, outrora consumido pela bebida, agora se via confrontado com a desonra pública. Ele havia se recuperado fisicamente, mas sua alma estava enferma. O orgulho ferido era um veneno que o impulsionava. Ele procurou Roberto, o ex-marido de Marta, que, embora ressentido com o tratamento de Marta, via na situação uma oportunidade de restaurar sua própria reputação. Roberto tinha conexões na vila, entre os fazendeiros e os comerciantes, muitos dos quais viam os Apache com desconfiança e ressentimento. Eles acreditavam que os Apache eram um perigo, uma ameaça ao seu modo de vida. O pároco da vila, Padre Miguel, um homem de fé, mas também de tradições rígidas, ouviu os rumores com preocupação. Ele temia pela alma de Marta, acreditando que ela estava perdida entre os selvagens. Ele pregava sobre a redenção, mas sua visão de redenção era um retorno à submissão e à vida familiar tradicional, não uma transformação pessoal tão radical. Ele incentivou o pai de Marta a buscar a ovelha perdida, a trazê-la de volta ao rebanho. A pressão da comunidade sobre o pai de Marta era imensa. Ele era visto como um homem que falhara em controlar sua filha, que permitira que a desgraça caísse sobre sua família. A vergonha era um fardo pesado. A chegada dos mexicanos à aldeia foi um choque. O silêncio da manhã foi quebrado pelo barulho de cavalos e vozes alteradas. Os guerreiros Apache se reuniram, suas armas prontas, seus rostos impassíveis. Victório, com sua dignidade natural, enfrentou o pai de Marta e Roberto. Ele falou em Apache, com um tom de autoridade que não deixava dúvidas. Marta, ao seu lado, tremia, mas não de medo, e sim de uma raiva justa. Ela viu os rostos conhecidos da vila, alguns com curiosidade, outros com desprezo e alguns poucos com uma ponta de simpatia. O pai de Marta, com a voz embargada pela raiva e pelo álcool, gritou acusações. "Você é uma desgraça, uma traidora. Venha para casa, Marta, e limpe o seu nome." Roberto, com seu ar de superioridade, tentou se aproximar de Marta, estendendo a mão como se fosse uma posse, mas Marta recuou, sua expressão endurecida. Ela não era mais a jovem amedrontada. Ela era a mulher que curava, uma mulher Apache. "Meu nome está limpo aqui", Marta disse em voz alta, sua voz tremendo no início, mas ganhando força a cada palavra. "Eu não sou sua propriedade, Roberto. Eu não sou um fardo, pai. Eu sou uma mulher livre. Eu encontrei minha família e meu lar aqui." Ela apontou para Victório, para Nana San, para as crianças que se espreitavam atrás das tendas. "Esta é a minha família. Esta é a minha casa." Os mexicanos ficaram em silêncio, chocados com a ousadia de Marta. Eles não esperavam tal resistência, tal força. A tensão continuou por dias. As duas comunidades se observavam com desconfiança. Victório e os anciãos Apache, sempre buscando a paz, propuseram um encontro, um conselho para resolver a situação. O padre Miguel, com uma ponta de curiosidade e preocupação, aceitou a proposta. Ele sentiu que a alma de Marta ainda podia ser salva, que ela precisava de orientação. Ele levou consigo alguns homens respeitados da vila, incluindo um fazendeiro mais velho e sua esposa, que tinham uma reputação de serem justos.
No grande conselho, Marta se sentou ao lado de Victório e Nana San, um símbolo vivo da união de culturas. Ela começou a contar sua história novamente, desta vez com mais detalhes, com a emoção de quem revive o passado. Ela falou sobre a infância, sobre os sonhos de ter uma família, sobre a dor da infertilidade, a rejeição, o desprezo. Ela não poupou detalhes da noite em que seu pai tentou enterrá-la viva e um murmúrio de choque percorreu a assistência mexicana. Ela descreveu a escuridão, o sufocamento, a sensação de que a vida estava escapando. E então, ela falou da luz, da mão forte de Victório, do calor de seu abraço. Eu renasci naquele dia, Marta disse, seus olhos marejados, mas firmes. Eu nasci de novo, não em um berço, mas em uma cova. E quem me deu essa nova vida não foi meu sangue, mas um homem que eu mal conhecia, um homem que sua sociedade chama de selvagem. Ela olhou para o Padre Miguel. Padre, o senhor fala de redenção. Eu encontrei minha redenção aqui, entre este povo que me aceitou, que me deu valor, que me ensinou a amar novamente. Ela então falou sobre a medicina Apache, sobre as curas que testemunhou e realizou. Ela demonstrou seus conhecimentos, mostrando as ervas que carregava consigo, explicando seus usos. Havia um homem mexicano no conselho que sofria de uma tosse persistente e dores no peito. Marta, com a permissão de Nana San, preparou um chá com ervas e deu a ele. Em poucas horas, o homem sentiu alívio e sua gratidão era evidente. O Padre Miguel, testemunhando a cura, ficou impressionado. Ele, um homem de fé, viu ali não bruxaria, mas a sabedoria divina manifestada de outra forma. As palavras de Marta tocaram alguns corações. As mulheres mexicanas, especialmente, sentiram empatia por sua história de rejeição e sofrimento. Elas viam nela uma mulher forte que havia superado uma grande adversidade. Aos poucos, a parede de preconceito começou a ceder. Alguns fazendeiros começaram a conversar com os Apache sobre a possibilidade de comércio. Eles viram que os Apache eram um povo de honra, de respeito, e não os selvagens que lhes haviam sido pintados. O pai de Marta, sentado em silêncio, via sua filha transformada. Uma mulher que ele mal reconhecia. A raiva em seus olhos foi lentamente substituída por uma profunda tristeza e talvez uma ponta de remorso. Ele não a chamou mais de desgraça. Ele apenas baixou a cabeça, incapaz de encarar a força de sua própria filha. Roberto, por sua vez, sentiu que sua causa estava perdida. A opinião da comunidade estava mudando. E ele percebeu que não conseguiria mais reaver Marta. Ele se retirou do conselho, sua arrogância ferida. A resolução daquele grande conselho foi um marco. A paz foi estabelecida e um novo capítulo se abriu para as duas comunidades. Não foi uma transformação imediata, mas um começo. Trocas de mercadorias começaram a ocorrer. E as crianças Apache e mexicanas, aos poucos, começaram a interagir. Marta, com sua paixão e sua sabedoria, tornou-se a ponte viva entre os dois mundos. Ela e Victório, com o passar dos anos, construíram uma família que era um testemunho vivo da coexistência pacífica. Os filhos de Victório, Lobo e Nuvem, cresceram para serem cidadãos de ambos os mundos. Lobo, o mais velho, tornou-se um guerreiro justo que defendia seu povo, mas também entendia a importância da diplomacia. Nuvem, com seu espírito gentil, seguiu os passos de Marta, tornando-se uma curandeira habilidosa, reverenciada por sua sabedoria e compaixão. Marta e Victório tiveram mais filhos, nascidos com o sangue de duas culturas, criados com os valores de ambas. Eles eram os netos de Nana San e os herdeiros de Marta, portando o legado de uma história de amor que transcendeu barreiras. Marta ensinou seus filhos e netos a respeitarem a fé católica de seus ancestrais, a orarem à Virgem Maria, a celebrarem as festas católicas.
Ao mesmo tempo, eles aprendiam os rituais Apache, a conexão com os espíritos da natureza, a sabedoria dos anciãos. A casa deles era um caldeirão de culturas, com canções em espanhol e Apache, com histórias de santos e de heróis guerreiros. O impacto de Marta foi sentido muito além da aldeia. A lenda da mulher que curava, que havia sido enterrada viva e resgatada por um guerreiro Apache, se espalhou por toda a região. Mulheres mexicanas, inspiradas por sua história, começaram a questionar as normas sociais rígidas que as prendiam. Elas viam em Marta um exemplo de força e resiliência. Algumas delas, enfrentando suas próprias dificuldades, buscavam a sabedoria de Marta, pedindo conselhos sobre ervas e sobre a vida. Com o tempo, Marta ajudou a estabelecer um pequeno posto de cura nos limites da aldeia, onde mexicanos e Apache podiam buscar tratamento, sem preconceitos. Era um lugar onde as barreiras se dissolviam, onde a humanidade prevalecia. Ela treinou outras mulheres, tanto Apache quanto mexicanas, para se tornarem curandeiras, perpetuando o conhecimento e a compaixão. O Padre Miguel, que inicialmente viera para resgatar Marta, tornou-se um aliado relutante. Ele viu a bondade e a fé em Marta, e aos poucos sua mente se abriu para a possibilidade de que a bondade e a verdade pudessem existir fora dos limites de sua própria compreensão. Ele e Victório, embora nunca completamente à vontade um com o outro, encontraram um respeito mútuo, um respeito pelas escolhas de Marta e pelo amor que os unia. Os anos passaram e a região testemunhou uma mudança gradual. Os confrontos entre Apache e mexicanos diminuíram. Embora a desconfiança nunca desaparecesse completamente, a ponte de Marta havia criado um caminho para o entendimento. Os filhos e netos de Marta e Victório se tornaram os embaixadores dessa nova era, fluentes em ambas as línguas, conhecedores de ambas as culturas. Eles eram a prova viva de que o amor podia unir o que a sociedade havia tentado separar. Marta, agora uma anciã respeitada, sentava-se à beira da fogueira, seus olhos ainda brilhavam com a luz de sua jornada. Ela contava sua história repetidamente, a cada vez com mais detalhes, com mais emoção. Ela falava da escuridão do buraco, do medo que a sufocava e do momento em que a mão de Victório a puxou para a luz. Ela falava do cheiro da terra, do calor do sol, da bondade de Nanasan, do riso das crianças, do amor de Victório. Cada palavra era uma celebração da vida, da escolha, da redenção. Ela dizia às mulheres com sua voz suave e sábia que a verdadeira honra não estava na opinião dos outros, mas na paz do próprio coração. Que a maternidade não era definida pelo sangue, mas pelo amor e pelo cuidado. Que a fé era um caminho pessoal, uma conexão com o grande Espírito que habitava em todas as coisas. Ela se tornou a Nanasan, a avó sábia para todos que a buscavam, não apenas para sua família Apache. Sua presença era um consolo, sua história uma inspiração. A fazenda de seu pai, onde um dia sua vida quase terminou, permaneceu abandonada. Mas para Marta não havia amargura. Ela havia transformado a tragédia em triunfo. Ela havia plantado uma nova semente em uma terra fértil, e dessa semente floresceu uma floresta de amor e entendimento. Ela havia se tornado mais do que uma mulher que fora enterrada viva. Ela era a mulher que renasceu para dar vida, para curar, para unir. E sua história, contada de geração em geração, continuaria a inspirar, a ensinar, a curar os corações. O nome de Marta, a mulher que curava, ecoaria pelos vales e montanhas, uma prova eterna de que mesmo nas areias mais cruéis pode florescer a luz de um novo começo, um começo de amor, dignidade e redenção.